Começa agora o programa Palavra de Poder, com o apóstolo Miqueias Castrezi. Uma realização Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você está ouvindo Palavra de Poder. No microfone, apóstolo Miqueias Castrezi. Para Senhor, irmão. Amém. Aleluia. Tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Eu já entendo que do tronco de Jessé sai uma identidade e uma geração. Eu faço parte da geração, e você? Ok. E um renovo, ou seja, uma geração nova. Uma geração com novidade de vida, com visão nova. Só aí você já dá uma palavra. Está entendendo? Continuamos. Repousará sobre ele o Espírito de... Como está aqui? Repousará sobre ele... Aqui, ó. Espírito com letra maiúscula. É o Espírito de Deus. Não é o Espírito do homem. É o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso. O Espírito de quem? Aqui. Por que está em letra maiúscula? Pode deixar aí, eu vou usar esse pouquinho. Por que está em letra maiúscula? Porque essa tradução para o Brasil é a tradução do tetragrama. O que é tetragrama? Tetragrama são as 4 palavras em hebraico que significam o nome de Jeová. Jeová não tem um nome. Deus não é o nome de Deus. Sabia? Aí confundiu sua cabeça. Deus é o nome de Deus. Uma vez eu falei isso para um novo convertido. Ele falou, peraí, eu já não compliquei. Eu já não estava entendendo nada. Você me complica que Deus não chama Deus? Não chama Deus. Deus chama o tetragrama. Porque Ele é o Deus que pode tudo. É o Deus que sara, é a nossa bandeira, é a nossa justiça. É o Senhor Jeová. Ele é muitas coisas. Então, o Espírito de Iavé, ou o Espírito de Javé, ou o Espírito do Senhor. É disso que eu vou falar agora. Porque esse Espírito, olha só uma coisa, esse Espírito encabeça aqui na palavra todos os atributos que você vem ouvindo, sete ministrações. O Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor, como foi ministrado no último domingo. Preste atenção numa coisa. Deus, quando criou o mundo, e Ele é Deus, e aí vem os ateus e perguntam, mas quem criou Deus? Não confunda a sua cabeça, meu irmão. Não confunda a sua cabeça. Deus é Deus e ponto. Nós nunca vamos entender a complexidade de Deus, você entende? Não entende nem a nossa. Um dia você acorda bem, outro dia... ou às vezes nem no outro dia, daqui 10 minutos você já está meio bipolar. Fala, repreende Jeová isso da minha cabeça, não é? Então muitas vezes nós nem entendemos a nossa complexidade, quanto mais vamos entender a complexidade de Deus. Então você tem que entender, Deus é Deus. Deus é Deus, e ponto. Deus é Deus e ponto. Então não crie casos na sua cabeça. Olha só, agora, acontece tudo o que acontece, Deus cria o homem, Deus faz a mulher, Deus coloca tudo no seu devido lugar, está todo mundo lá, Adão, colocando o nome nos bichos, e vai, aí entra o pecado, você sabe da história, entra o pecado, Eva cai, Adão cai, ferrou tudo, não é? Estragou tudo o que Deus tinha feito. Nessa hora, preste atenção, nessa hora, o mundo começa de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E aí, a Bíblia vai dizer que para falar conosco, Deus usa o teu Espírito. Que Espírito é esse? Estamos falando antes de Jesus, o Espírito de Iavé. Um profeta vinha e dizia, eu tenho uma mensagem. Nessa hora o Espírito do Senhor estava sobre o profeta. Estou falando no Antigo Testamento. Não estou falando hoje. Antigo Testamento. O profeta tinha sobre ele o Espírito do Senhor. Trazia a mensagem. A terra abalava. Curas acontecia. Justiça acontecia. Juízo vinha. E depois o Espírito voltava.
Nessa hora, você tem que entender que esse Espírito e tudo isso que você está lendo aqui são todos os atributos que Deus tem. Você precisa de fortaleza? Deus tem fortaleza. Você precisa de temor, porque sua vida está uma vida desregrada? Deus dá temor para você. Sabe, ontem Deus me disse assim: sabe, filho, muitas pessoas dizem assim: mas por que isso? Mas por que faz isso? Por que joga água e é curado? Por que bate o talite e é curado? Mas por que usa isso? Por que faz isso? Por que tinha disso? Eu falei: é mesmo, né, Deus? Quanta gente para falar muita coisa. Eu falei: o que eu vou responder para esse povo? O que eu vou responder para esse povo? Ficam tudo perguntando e acham que a gente sabe tudo. Ei, eu não sou super-homem aqui. Eu falei: mas o que eu vou responder, Jeová? Sabe o que Jesus me disse? Diga: eu mandei, ponto. Então, não vem discutir comigo. Ah, por quê? Deus mandou em ponto. Quer obedecer, obedeça. Não quer obedecer, não obedeça. Não é? Deus mandou em ponto. Eu falei: mas essa resposta é boa. Vamos chamar de sem educação, mas tudo bem. Não é? Deus mandou em ponto, gente. Mas por que isso? Mas por que Deus não faz? Por que Deus faz? Por que Deus permite? E quando vem aquelas perguntas: mas por que Deus permitiu aquela pessoa nascer sem mão? Por quê? Por que aquela pessoa, por que Deus permitiu? Ei, irmão, Deus não fez você para ser robô. Por isso que Ele dá para você o Espírito dele, uma porçãozinha do Espírito dele, para você decidir ser decidido por Ele. Enquanto você não decidir, eu quero, não vai acontecer nada. Você pode vir na igreja, pode orar, pode procurar um papa, pode procurar o maior pastor, pode procurar quem você for. Não vai mudar nada, porque você não decidiu decidir. Quando você decidir, eu quero e eu vou, e eu sou assim, é isso que Deus falou comigo. Atenção aqui comigo, por favor. É isso que eu quero. Aí as coisas mudam. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé está sobre você. Irmão, preste atenção. Quando eu entendi isso, as coisas mudaram na minha vida. Então, o Espírito de Deus usa e faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Esse Espírito, preste atenção nisso, esse Espírito é o Espírito que está aqui nesse lugar. Esse Espírito do Senhor aqui fala com você, coloca você de pé e te dá tudo isso que você precisa. Preste bem atenção numa coisa: o que é o Espírito do Senhor? Quem foi o Espírito do Senhor no seu extrato mais forte na terra? Quem? Jesus. Imagina, esse é um copo cheio, 3 partes: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma parte dela aqui, o extrato de Deus foi para a terra. Jesus foi concebido por Deus. Olha só, não tinha DNA de homem, tinha DNA de mulher só. Não tinha pecado nem na sua existência, porque o sexo, por mais santo que Deus fez, concebe no desejo da carne. Não tinha DNA de homem, mas tinha DNA de mulher. Virgem. Se o extrato de Deus na terra é Jesus, o que Jesus vem fazer? Abre para mim aí, Andrew. 1 Reis 3, 8 e 9. E teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande, que nem se sabe, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Apóstolo, o Senhor está falando de Jesus? Você se torna um cara entendido, vamos usar essa expressão aqui. Você se tem inteligência do homem, não é? Agora, nenhuma inteligência humana pode mudar a sua história. Provo para você: teologia traz conhecimento, mas a glória traz mudança. Está entendendo? Teologia você tem conhecimento, não é? Da história, do contexto, da hermenêutica. É pecado? Não. Mas a partir do momento que a teologia, a inteligência mata a sabedoria, aí é pecado. Porque a sabedoria de Deus vai dizer para você fazer coisas loucas, e a teologia vai falar: opa, heresia. Aí
Se Deus manda você fazer igual a Elias, de bater o manto na água e o mar abrir, não abre, né? Não é? Porque a inteligência do homem mata a sabedoria divina. Mas a sabedoria divina está sobre a inteligência do homem. Então quando você for orar, diga, assim como Salomão, que o Senhor me dê sabedoria para julgar o teu povo. Que o Senhor me dê sabedoria para que o teu espírito, eu estou pregando do espírito, viu? Para que o teu espírito me dê sabedoria para entender aquilo que os homens não entendem. Eu sofro uma coisa, irmão, porque Deus, pela graça e misericórdia de Deus, me dá umas palavras assim de revelação que eu tenho até medo, quando é revelação grande. Há 2 anos atrás eu disse que Deus, 2 anos não, há 1 ano e pouco atrás, eu tinha dito que Deus ia tocar na Dilma pela economia, lembra? Lembra quando eu falei sobre o ano sabático? Em 2015 Deus me deu a visão lá, também da presidente, de outros líderes caindo, daquela turbulência toda, e 1 mês atrás o negócio do Panama Papers, aquele negócio lá, que tinha um monte de líderes que tinha conta escondida, aconteceu. Entenda uma coisa, quando uma voz profética, seja ela minha ou de outro profeta, sai, ouve e coloca na estante de Deus, porque isso não vem de inteligência do homem, mas vem de sabedoria de Deus. A diferença, olhe só, para você não perder o contexto, a diferença de um coração entendido para julgar o povo e a inteligência do homem, é que Salomão não queria julgar por aquilo que ele via, por aquilo que ele sabia, mas por aquilo que Deus via e por aquilo que Deus sabia, e não aquilo que ele sabia. Então, da próxima vez, quando tiver um problema, você levanta a sua mão e fala, Senhor, eu quero julgar como o Senhor sabe, não como eu sei. Chega na empresa, está tudo errado, Senhor, me ajuda a resolver como o Senhor faz, não como eu sei. Já agora, qual é a sequência depois disso? Do trono de Jessé, da linhagem de Davi veio Jesus, que é o extrato total de Deus na terra. E o que Jesus veio fazer na terra? Ele deu uma volta. Que a morte dele, a ressurreição, foi o clímax da coisa. Aquilo foi a salvação. Mas o que ele veio trazer para a terra? Que é o que o Espírito do Senhor, desde o início, fazia na terra através dos profetas. O quê? Repita comigo. Ele veio trazer o governo. Isso que ele veio trazer. O Espírito do Senhor na sua vida vai trazer o governo de Deus na sua vida. O Espírito de Deus na sua vida não vai te dar carro novo. Vai! Tem grandes homens de Deus que vivem de aluguel até hoje. Tem grandes homens de Deus que usam carro velho até hoje. O Espírito de Deus não vem trazer coisas boas para você. O Espírito de Deus também pode trazer coisas boas. Mas o Espírito de Deus vem trazer o governo dele na terra através de você. É por isso que... Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, há uma linha de promessa, de paternidade aqui. Abraão, Isaque e Jacó, os pais espirituais do princípio. A linha geracional, para quê? Para a gente viver, pular, se alegrar e depois morrer. Não. Para habitar e trazer para a terra o reino de Deus. Quando você acordar na sua casa e saber, o Espírito do Senhor está sobre mim, para trazer sobre mim o governo de Deus, sua vida muda. Se você entende que nessa hora, exato, você se torna um juiz para o mundo, e que o Espírito de Deus está ali operando através de você, e para quê? Para que o governo se estabeleça.
Outra coisa que eu vou ministrar é como controle da mente. Outra mensagem que Deus me deu, que eu estou preparando também ela, não terminei essa ainda. A sua mente não pode ser controlada por trevas. A sua mente tem que ser controlada por Deus, pelo Espírito de Deus. Para quê? Para habitar no reino dos céus. Aleluia. Olha só uma coisa. E quando falamos de reino, eu vou passar o próximo já. Quando falamos de reino, o que estamos falando? Se Jesus, eu não estou pregando só sobre isso, tá? Mas se Jesus veio trazer o reino de Deus para cá, então vamos pegar na Bíblia só uma coisa. Olha aqui, ó, que eu peguei Mateus 11, já foi. Fala sobre o reino dos céus e um banquete. Outra coisa aqui, ó. Assentar-se-ão à mesa. O que está dizendo com isso? Deus tem um banquete para mim e para você. Um banquete de justiça, de juízo, de honra e de glória. Quantos anos há desgraça sobre você? Multiplica por 2, porque isso é Bíblia. A dupla honra. Então multiplica por 2. E não necessariamente 10 anos de desonra, 20 anos de honra. Os 10 anos de desonra, os 20 anos, teoricamente, pode vir em meia hora. Ou em um dia, ou em uma semana. Deus tem um banquete para mim e para você. Para quê? Quando eu leio Abraão, Isaac e Jacó, eu lembro do quê? Aliança de Deus. Tem uma aliança perpétua aqui, ó. O povo de Israel é abençoado por causa desse homem aqui. Por isso, tá fácil aí as bandeiras, você levou embora? Tá no carro? Pega lá de Israel, por favor, rapidinho. Por isso, quando fala desses três, rapidinho, por favor. Quando fala desses três, irmãos, estremeça. Estremeça. Você vai entender já o que eu vou pedir para pegar. Porque Deus tem uma aliança para mim e para você. Mateus 6,10, não precisa abrir não, eu só vou fazer. Olha outra coisa sobre o reino de Deus que Jesus veio. Jesus, o próprio Jesus ensinando. Venha o teu? Tá fraco. Venha o teu? Então acorde. Acorde. Acorde e diga: venha o teu reino sobre mim, Senhor. Venha o teu reino sobre mim, Senhor. É chegado o reino de Deus aqui. Quando você, preste atenção numa coisa. Quando você entender que agora, só de Israel. Quando você entender que agora é o tempo de manifestação do reino de Deus na sua vida, tudo vai mudar. Você não vai ver o outro como seu competidor, você vai ver o outro como alguém do reino. Aí uns língua grande vai parar de falar mal do outro, porque a Bíblia diz assim, olha, presta atenção. O maldizente é comparado da mesma forma que o ladrão. Está entendendo? O maldizente é comparado no mesmo nível que o sodomita. O maldizente é comparado no mesmo nível que o avarento. Então quando virem falar mal de alguém para você, ó, fica quieto. Mateus 10:7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo isso. Aonde fores. Jesus dizia isso para esse povo aqui, ó. Só um. Para esse povo aqui. E no ano passado aconteceu um negócio comigo com esse povo aqui. Eu aprendi a amar esse povo como eu nunca amei. Eu aprendi a amar esse país como eu nunca amei. Eu nunca fui lá, mas se Deus quiser em novembro estaremos lá, se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vou. Mas eu aprendi a amar isso aqui. E nós só somos abençoados porque Oswaldo Agranha decidiu que Israel voltaria a ser um país. Se você não sabe, Oswaldo Aranha, é isso, né? Oswaldo Aranha? É. Foi o último que votou. 1948.
que votou para que Israel fosse novamente um país e não uma colônia perdida por aí. E nós somos abençoados como Brasil por isso. E sabe por que Dilma perdeu? Porque ela renegou Israel. E não mexa com Israel, porque você mexe com os olhos da menina de Deus. Não mexa com esse povo. Eu nunca fui ensinado a amar isso aqui. Eu nunca fui ensinado, na onde eu cresci, teologicamente, espiritualmente, eu nunca fui ensinado a amar esse povo. Mas o ano passado, Deus me pegou de jeito e disse: ame o que eu amei. Eu disse: quem? O meu povo. Ó, aprenda a amar eles, esse povo. Aprenda a amar. Aprenda a amar. O Espírito, Isaías 61. O Espírito de quem? Eu vou pôr na tela para você ver. O Espírito de quem? De Yahvé. Deus está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável de Yahvé, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Aí, ó, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou em algumas versões, carvalhos de justiça. Sabe o que significa a palavra carvalho? Sabe qual é a relação da palavra carvalho? É fortaleza. Se Jesus te chama de carvalho, você é uma fortaleza dele. Plantações de Yahvé, para que ele seja glorificado. Jesus estava lendo isso na sinagoga, e naquela hora se cumpriu totalmente, naquele momento, naquele tempo presente, que o reino de Deus havia chegado. Siga-nos nas redes sociais. Curta a fanpage da igreja no Facebook, www.facebook.com/Evangelho de Poder, e saiba mais sobre os dias e horários das redes de jovens, mulheres, homens, intercessão e todos os nossos eventos. Inscreva-se no nosso canal de vídeos, www.youtube.com/MiqueiasCas13. Acesse também o nosso site oficial, www.miqueiascas13.com.br. Entra na minha casa, entra na minha vida. Convidamos a todos desta região a participarem dos cultos no Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Experimente viver no sobrenatural através da adoração que atrai milagres e do poder restaurador de Deus sobre tua vida. Nossos cultos acontecem nas sextas proféticas às 19h45 e nos domingos da família às 18h30. Acesse e siga-nos facebook.com/Evangelho de Poder e www.miqueiascas13.com.br. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Esse é um ano de você experimentar muito mais intimidade com a presença de Deus. É um ano onde Deus está chamando você para ir mais fundo, para não ficar na margem da experiência com Deus, mas para mergulhar. É um tempo de intimidade, é um tempo de experimentar mais intimidade com Deus. Seja ousado, corajoso e venha mergulhar em águas profundas. Venha experimentar mais intimidade da presença de Deus. Nós aqui do Ministério Apostólico Evangelho de Poder estamos mergulhados em águas profundas. É o ano de intimidade com Deus.
Você acabou de ouvir o programa Palavra de Poder, com o apóstolo Miqueias Castrezi. Uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Te esperamos aqui no nosso próximo programa. Deus te abençoe.